Medicamentos usados após a realização do procedimento com o uso do PMMA, ok? Vou ler com você aqui a receita que a gente normalmente prescreve para os nossos pacientes que fazem PMMA com a gente, tá? É óbvio que se você tiver alguma contraindicação, alguma alergia a algum desses remédios, a gente vai adaptar a receita para o seu caso, mas de uma forma geral, os remédios e as orientações são essas. Qualquer dúvida que vocês porventura tenham também, vocês podem tirar comigo particularmente, né, no dia do procedimento, da consulta, ou em qualquer momento no pós-operatório, através do WhatsApp. Eu sempre deixo meu número particular nas receitas dos pacientes que fazem qualquer tipo de procedimento comigo. Vamos lá, os medicamentos são Totafep, que é o cefuroxima, um antibiótico, vai tomar 2 vezes ao dia por 7 dias, para minimizar o risco de infecção. Aflex, 200mg, é uma nimesulida, 1 ao dia, por 6 dias até em caso de dor. Normalmente só isso é suficiente. Nos pacientes que ainda assim ficam com um pouquinho de dor, a gente associa a dipirona de 6 em 6 horas, mas não é comum de precisar. Não é um procedimento que costuma ficar muito dolorido não, certo? Quando é bumbum, né? Usar o shortinho compressivo por 7 dias. Dormir de bruço pelo menos por 3 a 4 dias, idealmente por 7 dias. Se o paciente não tiver incômodo em dormir de bruço, a gente pede 7 dias. Mas se ele tiver, pelo menos 3 dias de bruço. Só não pode dormir de lado, nem de barriga para cima, para não comprimir o local onde o produto foi aplicado. A gente pede para o paciente evitar atividade física, tipo academia, né, por 7 dias. O paciente pode andar, fazer as atividades do dia a dia, mas academia a gente pede para evitar 7 dias. Se o paciente sentir dor, quiser botar gelo no local, pode colocar gelo 15 minutinhos, de 4 a 6 vezes ao dia nos primeiros dias, mas é raríssimo o paciente relatar a necessidade disso. A gente normalmente reavalia o paciente depois de 4 meses. É óbvio que a gente pode, se o paciente desejar, a gente vê o paciente antes, vê de regra, eu peço para ele voltar com 1 semana para ver como é que está. Mas depois disso, a gente só faz a nova reavaliação, depois dessa com 1 semana, com 4 meses. Por que com 4 meses? Porque é o tempo que leva para produzir o colágeno todo que o uso do PMMA induz. Então, assim, se eu reavaliar o paciente com 2 meses, eu tenho uma resposta ainda incompleta. Eu não consigo ver se já está bom, se foi suficiente ou não, porque ainda tem colágeno sendo produzido. Então, quer botar mais, gostou, quero botar mais, tá? Normalmente a gente espera 4 meses para fazer novas sessões nos pacientes que assim desejam, porque é o tempo que leva para produzir o colágeno todo. A gente pede para evitar carne de porco e frutos do mar nos primeiros 14 dias, né, que é os alimentos que a gente considera remotos, para diminuir também a chance de inflamação, né, de infecção do local. E a gente pede, né, para que o paciente, nesse período de 4 meses, ele não faça dieta de perda de peso, porque o colágeno precisa de matéria-prima para ser produzido, então o paciente tem que se alimentar bem. A gente, inclusive, sugere que o paciente consuma pelo menos uma dose de ovo e uma dose de whey protein diariamente, nesse período de 4 meses, que ele coma bastante carne, que ele se alimente bem, para ele poder ter matéria-prima, aminoácido, proteína, para produzir aquele colágeno que ele precisa para dar volume na região que ele preencheu. Mais comum é bumbum, mas a gente também pode fazer em outras partes do corpo. Então é importante, porque senão, imagina, eu boto o estimulador de colágeno ali, mas o paciente faz uma dieta e perde 20 quilos nesses 4 meses e não vai ter matéria-prima para ele produzir o colágeno naquela região, porque o corpo vai estar usando essa matéria-prima para a sua própria nutrição. Então é bom uma alimentação rica em proteínas, rica em aminoácidos, principalmente nesses primeiros 4 meses após a aplicação do produto. De uma forma geral, as orientações são essas. Qualquer dúvida, vocês podem ficar à vontade para entrar em contato.